Quando Jesus nos cura, nos liberta, Ele o faz por dois propósitos. Ele o faz por uma razão, mas para cumprir dois propósitos. A razão é que Ele nos ama. Ele loves us. Ele loves us. Ele nos ama. Por isso que Ele faz isso. Paz e graça a todos que acompanham histórias de vidas transformadas e, por extensão, a todos os simpatizantes do nosso canal Kingdom TV. Sejam bem-vindos a mais uma reportagem e hoje trazemos uma história maravilhosa de alguns irmãos que estiveram na fila de emergência, pediram a orientação e intervenção de Deus para livrar-se de um vício, de doenças. Falo sim do irmão Felipe, que padecia de uma doença crônica, que é o vício de álcool. Pois é, ele era alcoólatra. Assim como a sua mãe tinha o mesmo vício. Só que para a mãe, algo que chama a atenção é que era mais que um vício de álcool. Estava misturado com doenças. Doenças essas que o tratamento era meio comprometido porque estava misturado com o álcool. Mas alguém pode vir a dizer, era simplesmente deixar. Não. Nem sempre os que tentam deixar, buscando suas próprias forças ou recorrendo ao hospital, conseguem. Porque, por vezes, pode ser uma doença espiritual, uma maldição espiritual. Acompanhe essa linda história de vidas transformadas. Conheça o irmão Felipe, que foi até o exterior, viveu na Alemanha por algum tempo, mas por causa do vício do álcool, comprometeu a sua estadia por lá. Mas, sem mais detalhes, quero desde já convidar a nossa querida irmã, que é esposa do irmão Felipe, para saudar os telespectadores, bem como a falar um pouco de como é que conheceu o ministério. Shalom. Shalom. Aqui é a irmã Belmira Manuel Simango. Iniciei o ministério em 2022, a convite de uma amiga. E primeiro, ainda não ia assim com frequência, até quando Deus tocou-me em 2024, quando o apóstolo deu uma cruzada no Zimpeto. Foi aí que eu vi mesmo, recebi a transformação da minha vida em 2024. Eu recebi palavras que iam destravar todos os problemas na minha vida, palavras que era mesmo para me buscar a Jesus. E eu sou grata porque eu não era ninguém antes de conhecer o ministério. Eu não sabia me expressar, eu não tinha alegria, mas desde que eu estou naquele ministério eu já sei sorrir, aprendi a ter paz, aprendi a ter posicionamento diante de qualquer circunstância. E eu agradeço porque eu hoje sou forte, hoje eu me vejo vitoriosa em todos os sentidos por meio dos ensinamentos do homem de Deus. E eu não me limitei. Também tive que levar a mensagem para quem eu queria caminhar com ele para toda a vida. E em nenhum momento desanimei, mesmo quando muitos diziam, não, ele nunca vai mudar, ele vai ser a mesma coisa, nós já tentamos de tudo. Eu disse, não, o mesmo Deus que transformou a minha vida é o mesmo Deus que vai transformar este homem para que ele também seja uma luz na família dele. A irmã conheceu o seu marido, já era alguém que... Sim, eu já congregava no ministério e ele já tinha eu conheci ele já com esse problema. Com esse problema, o vício de álcool? Sim. E diante disso, não tentou convidá-lo à igreja? A nossa primeira conversa foi essa, vamos à igreja. Só que depois ele sumiu por um tempo, ele teve uma recaída nesse tempo que ele sumiu. Então, quando voltamos a nos reencontrar, a nossa conversa foi novamente essa. E fomos à igreja. Só coincide, neste momento, o homem de Deus estava em Portugal. Então, íamos, só que quando já era para irmos mais vezes, vinha aquele ataque. Ele desaparecia. Às vezes, o meu telefone desligava-se. Mas eu disse, não, eu vou conseguir levar essa alma para Cristo. Eu não vou desamparar este homem.
Por mais que não seja para ser grande coisa, mas o meu primeiro foco é ganhar ele para Cristo. Então foi aí que eu permaneci mesmo, firme mesmo. Às vezes a fraqueza vinha até para não poder orar, não levantar, mas eu dizia não. O meu Deus que me tirou na cova dos leões, Ele também pode transformar a vida do irmão Felipe. E eu prevaleci, eu me mantive firme até a mamãe vir. Eu sempre dizia a mamãe ao telefone, quando ela reclamava do pé, eu dizia, mãe, tu quando viajas a Moçambique, tu não vais voltar da mesma forma de como estás aí. Ela dizia, mas eu já acompanho o homem de Deus. Eu disse, sim, mãe, quando tu vieres, eu creio que Deus vai transformar a tua vida. E dito feito, quando ela chegou cá, os pés começaram realmente a intensificar-se, né? Então, convidamos a ela e eu, o Felipe. Fomos aos Céus Abertos, fomos para lá nos escrever, né? Para aquela noite, por causa dos pés, não sabíamos se naquele dia teríamos uma sessão com o homem de Deus. Então, fomos para lá com fé. Eu é que estava com mais fé, posso dizer isso, porque o irmão Felipe, na sexta-feira, ele foi trabalhar. Quando saiu do trabalho, não voltou para casa. E eu, meu Deus, eu já escrevi os nomes lá na igreja, como é que eu faço? De manhã, eu acordei, parei, eu disse, não, eu vou seguir esse homem. Pelo menos já temos 16, eu vou lhe seguir. E quando saí de verdade, encontrei ele ali no Tandavante, ele estava grosso. Às 6. Estava grosso. 6 horas. Sábado. Meu Deus. Após ter marcado poder estar na igreja. Sim. Então, quando eu chego lá, encontro ele, eu tive que tratar a ele como uma criança. Eu disse, vamos para casa. Ele disse, eu vou te envergonhar aqui na rua. É quando ele largou o que ele estava aí a fazer e caminhou, veio para aqui em casa, tomou banho, dormiu. E mãe também estava mesmo convicta de que eu hoje vou receber a minha libertação. Preparamos naquele dia, chamamos o Ian. Com aquela chuva, eu disse, nada, ninguém vai desistir aqui. Um sono forte começou a aparecer naquele sábado. Eu disse, eu não vou pregar porque se eu for a dormir, não vamos ir. Então eu me mantive forte. Quando chegou o motorista, e fomos à igreja. E só para ver, Deus mesmo, logo que o homem de Deus entrou, é quando localiza a mamãe. Eu encostei a ela e disse, mãe, receba a tua libertação. É quando ela disse, não estou entendendo, se receba a tua libertação. Quando já falou dele também ali no altar. Quando mãe recebeu a palavra, quando já fomos à fila de emergência, foi mesmo a vitória mesmo. Aquele fardo todo que eu carreguei esse tempo todo, eu via cair, a descer mesmo do meu ombro. Então, eu estou muito, muito alegre, não tenho, como posso dizer, não tenho prata nem ouro para agradecer o homem de Deus, mas só tenho mesmo a agradecer que Deus abençoe o homem de Deus abundantemente, porque ele tem feito um trabalho muito grande, não tem preço o que o homem de Deus faz. Ele tem transformado vidas, por meio de tudo que ele faz, eu vejo ele a transformar mais jovens. Então eu sempre parava com aquelas mensagens, se aquele homem foi liberto do álcool, meu marido não vai ser isento dessa transformação. Meu Deus. Então, muito obrigada. Muito obrigada, porque é um gesto, é uma manifestação de fé de uma mulher convicta de que Deus pode todas as coisas. Irmão Felipe, fale-nos, como é que era a sua vida antes de entrar neste ministério? E como é que este vício começou? Em que idade, com que idade o irmão Felipe começou a beber? E o que vem se estragando na sua vida até os dias atuais? Meu nome é Felipe. Na verdade, eu começo com o vício do álcool em 2003. Na altura tinha 13 anos. Eu tive uma oportunidade de ir viver na Europa, concretamente na Alemanha, junto com os meus pais. E nos finais de 2000 fomos para lá e pronto, foi um mar de rosa, um miúdo muito inteligente e notável por todos, principalmente as pessoas que estavam ao meu redor. Falo dos meus pais, falo dos meus professores, os colegas. Em sensivelmente 6, 7 meses eu já dominava a língua alemã,
já falava e escrevia com fluência. Mas em 2003, pela primeira vez, desde que viemos para cá, para Moçambique, viemos de férias. Eu, meu pai e minha mãe. Primeiramente, tivemos a estadia cá em Maputo, onde uma parte da família se encontrava. Depois fomos para a Zona Norte, concretamente em Cabo Delgado, onde a outra parte da família se encontra, uma vez que tanto da parte materna como paterna são de Cabo Delgado. Fomos lá, visitamos a família, voltamos novamente para Maputo. De Maputo voltamos para a Alemanha, uma vez que só tínhamos 6 semanas cá. Mas depois de regressarmos à Alemanha, aparecia-me um espírito, não sei como explicar, mas comecei a meter-me nos vícios, particularmente no álcool. Comecei a fumar cigarro. Felizmente não me meti em drogas pesadas, mas convivia com pessoas que consumiam drogas pesadas. Já não queria ir à escola, ficava uma semana fora de casa. E vejamos que ainda tinha uma idade medíocre, tinha uma idade que não relevante, tinha 13, 14 anos. E assim aos poucos fui me perdendo e também fui perdendo a confiança dos meus pais, das pessoas que queriam apostar em mim. Falo mais dos meus professores, do diretor da escola. Eu jogava futebol profissional, tinha olheiros que já queriam me levar para um caminho mais adiante, mais avante. Já estava a ter propostas de poder jogar no Bayern de Munique Júnior e outras equipes que também estavam de olhos em mim, alemães, algumas da Áustria, que é fronteira com a Alemanha. Mas tudo foi água abaixo por causa do vício. Eu já não ia aos treinos, já não ia, como vinha dizendo, à escola, já faltava com respeito aos meus pais, particularmente quem andava muito mais atrás de mim, que era minha mãe. E mesmo assim minha mãe não desistiu. Para eu não perder o meu visto, ela acabou falando com a chefe dela na altura. Ela trabalhava na área hoteleira e a chefe dela conseguiu um estágio num hotel. Me recordo, na altura chamava-se HIB, um hotel que fica num distrito de Munique. Comecei lá a trabalhar, mas nem uma semana não consegui fazer de trabalho. Enquanto ela já tinha grandes propostas para mim, nesse caso a chefe da minha mãe, porque ela simpatizou-se enormemente comigo. Mas aquele espírito voltou-me a levar para o álcool. Eu me recordo que esse dia eu estava a regressar com minha mãe para casa, mas encontrei alguém que me desviou do caminho para casa. Sem conhecer? Alguém, um conhecido, um amigo, uma amiga, assim. Coisas que hoje que ando lúcido, tanto no espírito, tanto mesmo nas noções das coisas, consigo notar que era uma coisa que parece que do mundo espiritual mesmo. Uma pessoa que não tinha muita assim, intimidade com ela. E só para ver que a mesma pessoa que chamou-me, quando eu entro num comboio elétrico para despedir a minha mãe, quando saio a pessoa já não estava lá. Mas o comboio, como já tinha arrancado, fui procurar outros amigos para beber e lá, pronto, há facilitação sempre de dinheiro. Como se sabe, em países desenvolvidos, mesmo como adolescente, tu tens direito de receber uma mesada do Estado, então não tens por que reclamar de não ter dinheiro. Então fui lá ao encontro daqueles amigos que eu antes dizia ser amigos e pessoas mais velhas que eu, então meti-me nas bebedeiras que não me reconhecia e estávamos a fazer barulho, estávamos num parque. Eu já não me recordo porque perdi os meus sentidos. Veio a polícia, só me recordo que vieram me acordar numa esquadra,
próxima de onde estávamos, e quem veio lá me tirar no dia seguinte de manhã, que estava a caminho de serviço, foi minha mãe. E pelo estado que eu estava, não tinha como ir trabalhar, então só voltei para casa porque ela tinha que ir trabalhar. E me recordo que nem fui para casa, continuei ainda nas bebedeiras, fiquei mais ou menos uma semana fora de casa, perdi aquele estágio e assim mesmo as coisas foram se agravando até minha mãe decidir que não, eu tenho que pelo menos lhe pôr um pouco assim, e mandou-me para cá, muito antes de eu perder mesmo a minha estadia na Alemanha ou de me expulsarem da Alemanha. Vim para cá, primeiramente achei que viesse de férias, mas minha mãe disse-me, ela dessa vez não vinha comigo, simplesmente vim com meu pai. Ela disse, não, desta vez tu não voltas, vais ficar por aí. Prontos, aceitei, estive na altura a viver com a minha avó, mãe da minha mãe, e fui vivendo, mas com o mesmo vício. Então, saiu da Alemanha, quando voltou para viver em Moçambique, continuou com o vício? Continuei com o vício e ainda por cima piorei. Piorei porque as economias de lá não são as mesmas de cá, ou seja, as condições de lá não são as mesmas de cá. Ainda conseguia no início tomar uma cerveja, uma coisa estável, e depois comecei a meter-me por falta de condições financeiras em bebidas mais baixas, comecei a tomar bebidas espirituosas e assim mesmo continuei, fui perdendo diversas oportunidades. E queria fazer isso, nunca terminava. Sempre o que eu tentava fazer, nunca terminava. Metia-me para fazer uma carta de condução, ficava 5 anos a fazer uma carta de condução. Queria fazer uma coisa aqui, ficava 10 anos a fazer a mesma coisa. Tentava trabalhar, ia uma semana, depois não ia mais trabalhar. E assim mesmo minha vida foi se afundando. Mas consegui uma oportunidade de trabalho, felizmente meus padrinhos de batismo, eles acabaram abrindo um estabelecimento perto mesmo da igreja, e assim eu fui trabalhando lá, e a minha parceira cá, ela como uma cliente vivendo perto do meu local de serviço, ela sempre quando vinha gostava de ser atendida por mim, mas ela sempre dizia, olha, tu tens, quando eu olho para ti, lá no fundo tu tens uma luz, mas essa luz é preciso ser desbloqueada, é preciso ser vista por todos, mas para tal, eu convido da igreja, vamos à igreja, e eu sempre, eu preciso, vamos. Mas como ela já vinha dizendo, sempre havia um obstáculo. Ora, porque quando ela quisesse me ligar, o telefone já não ligava dela. Eu de repente também tive uma enorme recaída no álcool. Bom, eu digo felizmente que estava a trabalhar para familiares e familiares pais, que acabaram me dando um espaço, e por até medo de mesmo naquele período que eu estive a medicar, que eu não caísse numa tentação, eles preferiram que eu estivesse a viver com eles, que felizmente era muito mais próximo à igreja. Deixa-me entender uma coisa. No meio desse vício, recorreu ao hospital? Sim, recorri ao hospital, tive que ficar de baixa no hospital. Muitas complicações houveram, perdi muito sangue, tive que ir também para as clínicas. Nas clínicas já ia quase todos os dias, e assim se foi, mas sempre no hospital. Acreditem que eu fiz cerca de 20 exames, falo de HIV, tuberculose e outras doenças crônicas, mas nada acusou. Eu até me recordo uma vez uma médica
que felizmente é alguém amiga da família, a doutora Paula. Ela até uma vez, em brincadeira, disse: sabes, eu não sei o que é que tu estás a fazer aqui no hospital, aqui na clínica. Tu estás mais saudável que eu. Mas isso para dizer que não era nada além ou espiritual ou o álcool que estava dentro de mim. Então era normal. No início eu medicava 2, 3 dias, quando me sentia melhor voltava para o álcool. Então por esse motivo, da última vez que tive uma recaída mesmo grande, os meus pais, padrinhos, acharam conveniente eu ficar em casa deles. Fiquei sem trabalhar por volta de 2 meses e ela, minha parceira nesse caso, sempre ia para lá para o meu serviço, perguntava aos meus colegas: aquele jovem que eu convidei à igreja, não, ele anda doente, não sei o que. E uma das vezes eu já estava em processo de quase recuperar, passei lá com o meu padrinho no estabelecimento e ela estava por lá. Então ela, como além do trabalho fixo que tinha, também é uma pessoa muito mexida, uma pessoa muito que corre atrás das coisas. Ela tinha um negócio extra dela. Então ali em conversa com o meu padrinho acerca do negócio dela, ela acabou perguntando: mas por que mandaste embora aquele teu funcionário? É uma pessoa que atende muito bem, é uma pessoa que sabe estar. Sabes que há clientes aqui que eu acabo ouvindo que já não vê mais por causa dele, porque ele já não está aqui presente. Então ela acabou dizendo: não, ele por acaso é meu sobrinho, afilhado e filho. Ele teve uma recaída, andou doente, mas já está numa fase boa de recuperação, que acredito que em menos de 2 semanas voltará ao serviço. Então ali ela acabou pedindo meu número a um dos meus colegas. Assim fomos nos falando, convidamos-nos à igreja. A primeira vez foi uma coisa maravilhosa. É sabido que o pai apóstolo não estava em Portugal, mas foi uma coisa muito linda, foi algo extraordinário que eu nunca tinha sentido mesmo na vida. Amém. E fui mais uma outra vez, só que depois tive de novo a recaída no álcool, mas por persistência a minha parceira não desistiu de mim. Sempre foi firme, sempre foi persistente, até que desta vez que a nossa mãe veio cá de férias da Alemanha e felizmente ela também já vinha acompanhando os cultos, tanto pelas plataformas, para já agradecer e parabenizar a todos que têm contribuído para essas plataformas e a palavra do nosso Pai, a palavra do Senhor chegar a todo mundo nos 4 continentes e também dizer ao Pai Apóstolo que é uma bênção, é uma honra poder receber a libertação. E dizer que, Pai Apóstolo, muito, muito obrigado. Que Deus não só abençoe a si, mas também a toda a sua família. Que somente coisas boas aconteçam na sua vida e que continue espalhando a palavra por todo o mundo. Nós estamos aqui para apoiar no que der e vier. E não temos ouro, não temos prata, mas temos cá a nossa presença, vamos comprando os devocionários, vamos podendo apoiando em um que der, sempre para a palavra chegar nos que realmente precisam. Há sensivelmente 2 semanas e meia atrás, estivemos na fila de emergência e felizmente fomos libertos. Acredito que a nossa mãe há mais de 10 anos tem sofrido de um problema sério dos pés. Sempre quando ela vem para cá, para Moçambique de férias, os pés dela ficam totalmente inchados e ela sofre
imensas de dores. Ela particularmente já tem quase uma maleta de comprimidos que vivia somente daquilo. E, enfim, era um transtorno para nós, principalmente sabendo que estamos distante dela. Ela fica muito mais tempo na Europa, na Alemanha concretamente, e o meu pai, ele perdeu a vida, a missão de serviço na Alemanha, então neste momento ela está sozinha. Então é um transtorno, né? Saber que ela primeiramente está sozinha e depois com essa dificuldade. Mas felizmente depois da cura e libertação, tudo mudou. Eu acredito, pode parecer brincadeira, eu já tenho mais de 20 anos sem dormir bem, dormir de sono de bebê, sono da nossa menina aqui, de paz. E de um tempo para cá, nós somos felizes. Nós, como casal, éramos um casal que sempre andávamos em briga por coisas mesquinhas, por coisas que nem sabíamos por onde isso começava, mas hoje nós temos paz em casa. Nós somos um casal extremamente alegre. Eu particularmente, que Deus não me deixe mentir, sempre que a mãe está cá de férias, eu não parava em casa, particularmente não tinha tempo para estar com ela. Sempre me metia, sempre só era meios de arranjar dinheiro com ela, para ir beber, para ir a mostrar as coisas que tenho, que ela me trouxe, e assim, e sempre era roubado por as mesmas pessoas que eu ia lá pagar as bebidas, convivia com eles. Mas parecer brincadeira, desta vez, desde que ela chegou, ou desde pelo menos que recebemos a pura libertação, não tenho espaço para procurar mais amizades, só tenho espaço mesmo para a família, para louvarmos a Deus. É uma transformação radical, irmão Felipe. É uma transformação que não tem. É por isso que eu até queria saber como é que foi aquela experiência quando o apóstolo logo libertou e aproximou a bebida, certo? Como é que se sentiu? Qual foi aquela experiência exatamente? Para já, eu somente só depois vi através dos vídeos nas redes sociais, nas plataformas, etc. Mas para já eu nem sabia que desliguei. Eu fiquei por algum tempo ali e olha que parecia que eu estava eu conseguia ouvir assim que do fundo lá as vozes das pessoas, particularmente a voz do apóstolo, mas parecia uma longa distância, parecia que estava muito longe, mas que ele estava a proclamar-me somente coisas boas. E eu parecia que estava em alemão até chama-se Wasserbett, são aqueles colchões de camas de água, né? Eu parecia que estava a flutuar. Estava, de repente, quando eu levantei-me, eu nem me dei conta que para onde é que eu estou, mas prontos, foi uma coisa sensacional, uma coisa do outro mundo, uma coisa que não tem explicação. E particularmente pela questão que me fez, eu quando senti o cheiro do álcool, aquilo criou-me um mal-estar, criou-me enjoo. Quer dizer, eu nem acreditava que por anos e anos, que por mais de 15 anos, particularmente aquelas bebidas espirituosas, que eu bebia aquilo. Então foi uma coisa que não sei explicar. Hoje eu nem para olhar aquilo não consigo. Eu me recordo ontem saí, parece brincadeira, eu agora com a mãe aqui em casa, até discutimos por causa do sumo. Então, sume água. Porque você tomou meu sumo. Quer dizer, eu até às vezes quando sento com ela, assim em conversa, nos pomos a rir, porque
Antes discutíamos por uma garrafa de cerveja ou de vinho, agora discutimos por um pacote de sumo. Então... Totalmente restaurada. E como é que os seus amigos observam esta transformação? Porque eu penso que bebia com algumas pessoas e saía, perdia noites. Como é que está a ser essa experiência após transformação? Não tem vontade de voltar para o álcool? E os amigos, como é que reagem? Bem, eu não sei, mas parece-me mesmo ser algo profundamente de Deus. Eu, de todas as vezes que mãe vem para cá de férias, geralmente sou uma pessoa que sou muito incomodado pelos amigos. Não paravam de vir para casa, não paravam de ligar-me, não paravam de incomodar-me. Mas dessa vez é diferente. Desta vez ninguém incomoda-me. Eu particularmente, desde que passamos por essa transformação na igreja, não procurei ninguém. Dou-me mais espaço para a família, para cuidar das minhas coisas que estavam particularmente pendentes. Eu posso assim dizer, pode parecer brincadeira, pode parecer mesmo brincadeira. Eu comecei a tirar a carta de condução em 2008, que fique mesmo claro, em 2008, mas só consegui receber a carta, acredito, na semana, não foi esta semana que eu fui lá comprar, não foi semana passada. Depois do culto. Depois do culto, segunda-feira, comecei a tratar das minhas coisas. Bloqueio. Quer dizer, um desbloqueio total. E veja, desde 2008 até hoje, quer dizer que eu só consegui a minha carta. Então, e mais outros assuntos. Então, só para ver que minha vida estava completamente bloqueada e não tenho tempo para as más amizades, não tenho tempo para a má vida, como se chama, para coisas à esquerda, para coisas diabólicas, mas sim dou-me espaço à família. Tento recuperar o tempo que perdi demais, mas como disse, nunca é tarde. Então, mais uma vez agradecer imensamente ao homem de Deus, ao apóstolo Honório Kutane, e dizer que isto é real, isto é verídico, isto não é nenhuma simulação. Eu, particularmente, a igreja como tal, conheci em 2019. Eu, para já vivi perto da igreja, conforme tinha dito, a sensivelmente 5 minutos da igreja. E na altura nós tínhamos uma governante que o irmão, por coincidência, também vive na Alemanha. Ele foi na altura que meu falecido pai foi. Então ele veio para cá com a esposa, uma alemã, e a esposa particularmente que vinha acompanhando os cultos através das plataformas do apóstolo, da igreja. E eles me convidaram, mas acredito que a própria governante, como os meus primos irmãos, com quem eu vivia na altura, eles zombavam da igreja, zombavam do apóstolo. Isto tudo é mafia, essas pessoas são pagas, essas pessoas são dados dinheiro para fazer aquelas simulações e tudo mais. E facilmente na altura, como estava entregue deixei-me influenciar e assim foi. Acredito que eu até perdi alguma credibilidade naquele casal. Já não me olhavam assim porque eles não eram muito do álcool, não eram muito de vícios, eram muito mais de igreja, muito mais porque já estavam naquele mundo da salvação, naquele mundo exato de Cristo, da palavra. E hoje em dia, infelizmente foi muito tempo perdido, mas felizmente estou cá e para dizer que quem consegue assistir-nos, quem consegue ver-nos, que isso é real. Eu por muitos e muitos anos, mais que a metade da minha vida, estive num mundo estagnado e parece que estava num sítio trancado, mas
que conseguia fazer as coisas, mas no mesmo lugar. Então, hoje que estou liberto, consigo sentir que sou um outro. Parece que voltei aos meus 13 anos e continuo ainda a vida até hoje. Mas agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer imensamente ao Filho de Deus, apóstolo Honório Kutani, mas também sem deixar de agradecer quem foi influenciada por Deus, pelo apóstolo, que é a minha maravilhosa parceira. Amor, eu te amo. E também agradecer ao apóstolo Honório Kutani por ter liberto também a minha mãe, porque ela estava num imenso sofrimento. Olha que ela nem quer ver a bebida. Muitos familiares já passaram por aqui, só naquele intuito de quererem visitar, mas era mesmo para terem a certeza. Mas será que essa pessoa que esteve sensivelmente 40 anos fixada no álcool já nem quer saber disso? É verdade, ela já não quer saber disso. Melhor do que ninguém, ela pode até... Claro, mesmo. Mas o irmão Felipe está feliz? Eu estou imensamente feliz. Eu não existem palavras para descrever a minha felicidade. Olha, eu particularmente sou uma pessoa que já não tinha algum motivo de viver. Podia até ter, talvez, a nossa menina, porque pronto, tenho família assim para cuidar, para estar, etc. Mas não havia aquela vontade como tal. Mas hoje eu desperto às 5h30, faço uma oração com a minha parceira, preparamos já a miúda para ir à escolinha, juntos ali, nos dividimos a tarefa. Um casal extremamente feliz. Às vezes até que ela diz: amor, hoje eu estou cansado, fica à vontade, eu vou preparar ela. E felizmente a vida mudou, a vida está um mar de rosas e graças a Deus, mais uma vez, graças a Deus, as coisas mudaram para o melhor. Dizer que, olha, este mundo é um mundo das trevas, é um mundo que realmente os mandados pelo diabo estão ao nosso redor, mas é possível sair desse mundo, é possível entregar-se a Deus. Faço um enorme convite, venham à igreja. O Filho de Deus, o apóstolo Honório Kutani, é verdadeiramente Filho de Deus. Ele tem verdadeiramente a força que Deus dá-lhe para poder nos libertar disso. Eu hoje consigo dizer com todas as palavras que eu estou liberto, eu realmente estou liberto. E da forma como eu fui liberto, aí em casa, quem consegue ver também pode ser liberto. É só querer dar um passo e seguir em frente. Venha à igreja, venha até aos sábados, tem um culto de cura e libertação. O apóstolo Honório Kutani, mesmo para quem não consiga chegar até aqui à igreja, temos várias células pelo país, pelo mundo inteiro, mas também, felizmente, temos as nossas plataformas. Eu uma vez até estava a contar-me que a minha parceira, que ela estava no Chapa, e no Chapa, de repente, ela estava a assistir o culto, já eram quase 10 horas, ela ia ao serviço. Então, ela disse assim de voz um pouco alta: até agora o apóstolo está a dar o culto. Então, alguém ao lado dela disse: olha, minha filha, pode não parecer, mas eu tive uma doença, um acidente, já não me recordo fluentemente. Mas ela não andava,
até deram-lhe dispensa no trabalho por vários meses, mas uma vez ela assistir através das plataformas o culto, então no meio do culto o pai apóstolo acabou dizendo: olha, todos aqueles que não andam de muleta, que atirem agora as muletas, levantem-se e começam a andar. E naquele mesmo momento, ela sozinha assistiu o culto no meio da noite. Não sei o que lhe deu, mas deixou as muletas, levantou-se e realmente começou a andar. E dia seguinte diz que foi ao serviço e alguns colegas que até há 2, 3 dias atrás vieram lhe visitar e viram a situação péssima dela, não acreditaram que era a mesma pessoa que já estava ali a andar normalmente. Então, mesmo através das plataformas, nós podemos já acompanhar o culto. Isto é verídico, isto é verdade. É só nós crermos que o Pai Apóstolo, o Filho de Deus, vai nos libertar disso. Glória a Deus, até porque testemunhos são vários, bem como disse o irmão Felipe, mesmo a distância não é barreira, e ele teve essa intervenção de forma física na Igreja Ministerial Nações para Cristo, e hoje ele é um homem totalmente liberto, e o convite já foi dado pelo irmão Felipe. Assim também padece do mesmo vício, é alcoólatra, ou então já tentou deixar de fumar, de beber, mas não consegue. Aqui está um testemunho como um incentivo e como uma prova viva de que Deus opera nesta casa. Queremos saber da querida mãe do irmão Felipe, ela que veio da Alemanha, de férias, e as férias trouxeram para ela uma libertação. Pois é, ela veio de férias, só para férias, mas encontra que neste país, Moçambique, há um ungido, o homem de Deus, o apóstolo Honório Cutane, e ela, ao visitar o ministério, é liberta, com possibilidades claras de voltar para a Alemanha, sã, porque já está curada e liberta, sendo que ela já vinha procurando o apóstolo desde a Alemanha. Bem, ela que está aqui vai nos falar como é que foi esse teu trajeto de procurar a cura, como é que veio a padecer dessas doenças. Bem que o irmão Felipe deixou ficar que a mãe também há 40 anos já sofria do vício de álcool, e como é que isso vinha sucedendo e o que abriu portas para as doenças que a irmã trazia. Meu nome é Anabela Juma, eu vivo na Alemanha, mas antes mesmo de eu ir à Alemanha, eu já bebia. Eu já comecei a beber aos 14 anos. Também sempre são as más companhias, porque há certos vícios que nós nos metemos através de companhias. Vais com esta, é só um copo. Tomas um copo, amanhã já são 2. Quando tu percebes, já é a caixa. E depois já não queres parar mais. Então aquilo vira um ciclo que já não sabes como sair disso. E quando tu percebes, já é tarde. O vício do álcool é um vício que eu posso dizer que não dá cabo só como vício, dá cabo financeiramente, à saúde, né? Porque quem está com vício do álcool fica doente, o médico diz, vai tomar esses comprimidos. Como é que tu vais tomar se estás alcoolizado? E aquilo vai piorando. E eu, quando fui me aperceber, já estava com os pés inchados, né? E depois tem problemas, amanhã é do fígado, porque já está todo inflamado ou aquilo por causa do álcool. E depois é o álcool com o tabaco para aqui, são bons amigos. Sim. O álcool não gosta de andar sozinho, puxa o tabaco. Então já ficam 2 amigos ali. Então, no meio disto tudo, eu venho seguindo ou assistindo as plataformas, como disse meu filho ali, através da televisão, através dos telefones. Então eu acompanhei que o pastor Honório estará por cá, na Alemanha. Isso. E eu disse, é já agora que eu vou lá ter com ele. E quando chego lá,
tive, não sei, não diria que é azar, mas pronto, cheguei lá, não consegui encontrar-me, ou quando chego ele já tinha saído no dia anterior. Pronto, eu disse, não há problemas. Ainda é de me encontrar, se ele é moçambicano, eu também sou moçambicano, seja no nosso país. Então eu venho desta vez de férias, como sempre, já estou com essas dores dos pés há 10 anos e piora-me muito mais quando eu viajo. Acho que a tendência de sentar no avião é esta posição, então a circulação do sangue não é tão boa. Eu quando chego aqui estou mesmo de cama. Quando a minha nora diz que não, o apóstolo Honório está por cá, eu disse, é desta vez. Por favor, seja o que for, eu estou lá. Amém. Preparei-me, ela foi lá, se inscreveu, não sei como é que fazem lá. Eu disse, eu não sei dizer, nem que seja para tu me pôr nas costas, mas tu me levas para lá. Eu desta vez não volto à Alemanha sem ter lá com o apóstolo Honório. Então logo foi, quando estivemos ali no dia 21, eu quando entrei ali, primeiro senti um calafrio. Não um calafrio do lado negativo, mas um calafrio como quem diz, estou a entrar num outro mundo. Então, sentamos ali, quando entra o apóstolo, aquilo parecia uma eletricidade. Ele veio imediatamente olhar para mim. Sim. E quando ele começa ali a falar, a ministrar, eu acho que ele já estava a ministrar tudo aquilo que eu já tinha no corpo. Porque começou das pernas. Sim. Tem aqui tantas pessoas com dores das pernas e uma delas com problemas de pernas porque foi enfeitiçada. Eu disse, esta já sou eu. E depois vem mais. Está com filho por causa do álcool. Eu disse, ainda pegaram a ti, ainda vem a minha parte. Tá? Era uma narração de fatos. Tudo aquilo que ele estava a falar era exatamente o que estou a viver. Então, quando fomos ali na fila de emergência, ele primeiro olha para mim e diz, eu já falei de ti lá atrás. Não é a senhora que estava lá sentada? Sim, sou eu. Então, quando ali começamos a falar, tudo mais, e depois eu disse, e para além disto aqui, porque ali o coisa falou-me só dos pés, eu disse a brincadeira do álcool, então não tiras lá a garrafa para mostrar o que me mata. Então foi quando ela tirou a garrafa e, quando eu senti aquele cheiro, eu não me aguento, eu até comecei a lançar ali, eu disse que não. Isto não é vida. Isto não é... O cheiro do álcool, aquele que eu bebia 5 garrafas diárias, como ela disse lá, mas aquilo eu não gostei. Mas vamos deixar aqui. Então pronto, mas era verdade, né? Há certas verdades, quando são ditas assim publicamente, sente um pouco mal. Eu como, mas não precisava dizer também. Mas trouxe libertação. Ele trouxe de que jeito? Desde aquele dia, nunca mais. Nunca mais o álcool. Nunca. E não tenho problemas nenhuns que esteja ao lado de alguém que esteja a beber. Porque tem aquela coisa, não bebo, mas estás ao lado de alguém que esteja a beber e começa a bater o coração. Já quer. E não quer. Não tenho problemas que alguém esteja aqui a beber. Por favor, agora só me apetece água. Sumo. Mais nada. E as doenças que trazia? As doenças que eu trazia estão relaxando-se. Aos poucos. Eu esta perna não pisava, a perna direita. Eram as duas pernas que me doíam, mas a direita era pior. A direita eu não pisava. Doía-me tanto a pata do pé quando eu fosse pôr o pé ao chão. Mas agora consigo andar. Me sinto muitíssimo bem. O corpo, ainda mais leve seria se eu tirasse mais uns 10 quilos.
Mas a verdade é que me sinto muito leve. Ok. Yeah. E mais saudável. Saudável, porque primeiro já não existe o álcool lá. Não há melhor coisa que estares a viver com uma coisa que tu já achas que já não queres mais no teu corpo. Então já te sentes leve, já te sentes saudável. Porque desde a altura em que nós saímos de um vício e nós nos sentimos bem conosco mesmo, isso já é uma alegria. Amém. Mãe, algo chamou minha atenção. Sim. É que o irmão Felipe é seu filho. É sim, Filho único. é só. Filho único. Sim. E isso não atormentava o seu coração, o fato dele ser o único e ter esse vício? Atormentava-me sim, porque eu fiquei muito tempo com medo Ok. dele se perder bastante no vício e praticamente eu estou sozinha. Entendeu? Mas é por isso mesmo que eu disse, olha, graças a Deus que conseguiu uma mulher que está muito ligada a Deus, que tenta lhe puxar, tenta lhe orientar, tanto que mesmo eu, se não fosse por ela, talvez não teria chegado lá à igreja. Sim. Eu não teria tido meios de como chegar lá. Mas ela, como já está lá, disse, não, eu não deixo a minha família. Levou-nos. E nós aqui já estamos a viver como família, tudo bem. Glória a Deus. Não temos problemas nenhuns aqui. Glória a Deus. Amém. Eu até nem vejo a ela como minha nora, vejo a ela como minha filha. É impactante essa história de vidas transformadas e estamos gratos por terem partilhado e também queremos desta forma deixar claro, convido aos demais que nos assistem para enviar os seus testemunhos no e-mail que passa já no rodapé. Conte para nós, fale do que Deus está fazendo na sua vida, glorifique a Deus através do seu testemunho, porque muitas, mas muitas almas serão salvas, curadas e transformadas. E a vocês que estiveram aqui a contar o seu testemunho, queremos pedir para poder deixar as últimas considerações. Pode sim. Queremos falar da menina também, queremos dar testemunho dela. Tenho a agradecer a Deus por ter libertado a nossa menina. Ela sofria de asma. Aliás, sempre que fôssemos ao hospital, sempre tínhamos um diagnóstico diferente. Ora tem bronquite, tem asma, mas quando atacava a menina mesmo, não era fácil aliviar a dor que ela tinha. Ela tinha uma tosse que nunca passava. Mas naquele dia ela foi com uma tosse mesmo intensa. Que ela podia ficar das 23 até 4 só a tossir. Mas quando o homem de Deus naquele dia tocou na menina, orou por ela, desde lá ela já dorme mesmo como um anjo, já não tosse nem nada. Ela já está curada, sendo que o irmão Felipe diz que a menina já tem um problema desde bebê. Tem tido esses problemas, já tentaram de tudo mesmo, mas no dia 21 a menina recebeu a libertação dela. Sei